alunos! Olá, aluna! Olá, aluno! Olá, você que está me assistindo! Estamos aí com mais uma dica de gestão de pessoas. Eu sou a professora Kátia Lima e a dica desse momento é sobre cultura e clima organizacional. Você sabe que você está se preparando aí para o MPU e por coincidência ou não, eu não gosto de coincidência, né? Eu acho que as coisas são como elas são, elas acontecem, elas dão sinais, estão ali. O MPU sempre cobra cultura organizacional nas suas provas. Todas as provas do MPU que vieram com o tema gestão de pessoas, caiu cultura organizacional. Então não foi à toa que eu escolhi esse tema para dar uma dica para você. Cultura e clima organizacional. Muitos alunos ainda confundem e acham que é a mesma coisa. Gente, não é a mesma coisa. Cultura e clima são conceitos interrelacionados, porém são conceitos diferentes. Algumas vezes, em algumas provas, vem cultura e não vem clima, né? Então são conceitos diferentes, mas são interrelacionados. Um pode influenciar o outro. Tudo bem? Vamos começar com o conceito de cultura organizacional? Olha lá. Cultura organizacional, na verdade, é o modo de vida da organização, é o conjunto de crenças, conjunto de valores, os rituais, os mitos, as histórias e outros elementos que compõem a identidade de uma organização. Gente, identidade não é algo tão fácil de se construir. Requer tempo, requer muitas vezes uma intenção de ser construído, não é verdade? Então, a cultura organizacional tem a ver com todos os elementos que uma organização tem que faz parte da sua identidade, que faz com que a gente a diferencie de outras organizações, ainda que essas outras organizações tenham o mesmo nicho de mercado. Então, quando eu falo em cultura organizacional, é um modo de vida que está ali constituído, que tem valores, tem crenças, tem histórias que a gente não sabe se são reais ou não, tem rituais, por exemplo, as festas, as reuniões de condecoração, a forma como ela recompensa, tudo isso podem ser rituais, rituais de entrada, rituais de saída dessa organização, tudo isso tem a ver com a cultura organizacional. Como a cultura organizacional forma uma identidade, a gestão de pessoas precisa conhecer a cultura para que ela possa pensar em políticas e práticas adequadas. Muitas vezes, o órgão de RH desconhece valores da cultura, crenças da cultura e acaba criando políticas que a cultura vai rejeitar. Então, eu preciso conhecer a cultura organizacional. Só que cultura não é algo simples de se conhecer. Você viu que eu coloquei aí um exemplo de um iceberg? O que é o iceberg? É um grande bloco de gelo, você assistiu o Titanic, você sabe disso, não é mesmo? É um grande bloco de gelo em que só uma pequena parte está visível. Então, quando o navio vem, ele consegue ver aquele pedacinho de gelo, ele acha que é inofensivo, mas lá na camada de baixo, no fundo do mar, eu tenho um bloco de gelo enorme que não é visível. A cultura organizacional tem disso. À medida que ela vai se consolidando e sendo construída, tem parte dela que é visível, tem parte que é invisível. Então, os artefatos visíveis da cultura, logomarca, as cores, né, que são utilizadas, toda a forma da disposição dos móveis, das cadeiras, tudo isso, a forma como eu vendo o produto, são artefatos visíveis. Só que eu tenho valores e crenças que podem não estar visíveis, mas continuam impactando o modo de ser dentro da organização, que são as regras implícitas, que são os rituais, que são mitos, que ficam lá embaixo afetando a cultura. Daí a importância da gestão de pessoas fazer uma extensa pesquisa para conhecer, né, usando até mesmo, gente, de algumas ferramentas da antropologia, sim, para conhecer esses artefatos invisíveis da cultura organizacional. Mas e o clima? Dá uma olhadinha no conceito de clima. Olha lá. O clima não é o modo de vida da organização, é uma percepção compartilhada do ambiente organizacional, ou seja, tem um conteúdo cognitivo. A forma como eu estou percebendo de forma cognitiva, não é afetiva, o ambiente organizacional. O clima organizacional é instantâneo e mutável
E é uma avaliação de até que ponto as expectativas das pessoas estão sendo atendidas dentro da organização. Então, muito cuidado. O clima organizacional não tem a ver com o que eu sinto em relação à organização. A questão afetiva, se eu gosto ou não, se eu estou ligado ou não, se eu odeio ou não, não tem a ver com o clima organizacional. Tem a ver com satisfação no trabalho. Agora, o clima é a percepção cognitiva compartilhada a respeito do ambiente organizacional. Como as lideranças são constituídas, se as lideranças são só por quem indica ou se são por competência, por exemplo, né? Um exemplo que eu estou dando. A forma como as relações no ambiente de trabalho estão sendo vistas, a forma como eu estou vendo a remuneração, as instalações, o suporte organizacional, tudo isso faz parte do clima organizacional. O clima organizacional, ele é instantâneo e mutável, então qualquer coisa pode afetar o clima. Uma chefia que eu mudo, uma presidência nova que vem, tudo isso afeta o clima. Gente, afeta o clima e pode não afetar em nada a cultura. A cultura é muito mais permanente e muito mais difícil de mudar. Então, quando eu falo em cultura organizacional, estou falando de uma coisa mais estabelecida, mais rígida, que está ali mais concreta. Pode ser mudada, mas não é tão fácil mudar. Já o clima, não. O clima é a percepção que eu tenho que é mais instantâneo. Então, gente, é importantíssimo fazer pesquisa de clima. A pesquisa de clima, ela deve ser feita com uma certa constância. Tem organizações que fazem a cada 2 anos, tem organização que faz anualmente, mas eu preciso perguntar para os meus funcionários, através de um instrumento muito bem construído, chamado pesquisa de clima, como é que eles estão percebendo o ambiente. Por que é importante o clima? Um clima organizacional insatisfatório pode gerar insatisfação e pode gerar desmotivação. Se gera desmotivação, pode afetar resultado. Afetando o resultado, a organização fica prejudicada. Um clima organizacional neutro, ele pode não prejudicar os resultados, mas pode também não maximizá-los. Daí a importância de tirar o clima de um clima organizacional neutro para um clima satisfatório. O clima organizacional satisfatório pode melhorar a saúde das pessoas, pode melhorar a motivação e melhorando a motivação pode impactar no desempenho. Daí a importância de se fazer a gestão do clima. Hoje se fala em gerenciar clima, que é levantar aquilo que está insatisfatório e tentar melhorar em prol dos resultados organizacionais. Então, gestão do clima, gestão da cultura é extremamente importante. Quando é que eu faço gestão da cultura? Quando eu quero mudar algumas coisas. E gestão da cultura envolve gestão da mudança. Trabalhar mudança não é fácil. Quando a gente pensa em mudar, já dá um frio na espinha, né? Mesmo que a mudança seja boa. Você viu que você precisa mudar e mesmo assim você fica muito tenso, porque a mudança gera resistência. Porém, essas resistências têm que ser trabalhadas, a cultura organizacional pode ser alterada e eu preciso fazer isso se eu quero trabalhar com gestão de pessoas, conhecer a cultura e gerenciar clima, ok? Espero ter te ajudado para a sua prova. Se ficaram dúvidas, vem fazer o curso de gestão de pessoas aqui no Gran Cursos Online. Vou estar esperando vocês, ok? Um grande beijo e até uma próxima dica.